Bom, pessoal, então hoje a gente vai continuar falando, né, de estações de tratamento de água, né, que é mais uma unidade aí do nosso sistema de abastecimento de água, né, do nosso sistema público de abastecimento de água. E na aula passada, o que é que a gente viu? Na aula passada a gente viu as condições gerais, né, de uma estação de tratamento de água, e nós vimos também quais são as unidades internas que vão ter dentro da estação de tratamento de água. Então, a gente viu que a água ela sai da captação, né, ela sai da captação aí através da adutora, né, passa lá pela estação elevatória, e aí ela entra dentro da nossa estação de tratamento de água. E aí, dentro dessa estação de tratamento de água, ela tem algumas fases, né? Ela passa aqui pela coagulação. Depois da coagulação, aí vai para os floculadores, floculação, que é onde a gente vai ter a formação daqueles flóculos, né? E aí vai juntar toda a poluição. Depois dos floculadores, a gente vai ter aí os decantadores, né? Aqui, alguns decantadores aqui. Decantadores. Depois dos decantadores, a gente vai ter os filtros, e aí a mesma quantidade de filtros tem que ser a quantidade de filtros tem que ser, né, as mesmas quantidades de decantadores, e por fim aqui a gente tem a desinfecção. Desinfecção, né, que nada mais é do que colocar cloro, sal e flúor na água, né? Através disso aqui, a nossa água ela fica joiada para poder ser consumida. E aí a água sai aqui através, né, para ser reservada dentro ou fora da estação de tratamento. Então, vale lembrar que todo esse processo aqui, tá? Do floculador até a desinfecção, ele ocorre todo por gravidade, tá? Ocorre todo por gravidade. Então, a gente vai hoje ver como é que a gente vai projetar cada uma dessas etapas, né, para uma estação de tratamento convencional de água, com base nas condições exigidas na norma 12.216 de 92, que é a nossa norma de estação de tratamento de água para abastecimento público, tá? Então, a gente vai fazer aqui, vai ver como fazer, né, o projeto de uma estação de tratamento de água que seja destinada à produção de água potável para o abastecimento público de um município. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Então, quais são os elementos necessários para que a gente consiga fazer esse projeto? Então, a elaboração do projeto da ETA, ela pressupõe que a gente conheça alguns elementos, muitos elementos, tá? Então, o que a gente tem que conhecer? A capacidade nominal da estação de tratamento, que é exatamente a demanda que será atendida. Quando a gente faz lá todo o estudo populacional, a gente vê, né, a gente encontra uma vazão chamada de vazão de produção. E essa vazão de produção, ela é necessária para que a gente entenda, né, quanto de água bruta a gente vai coletar ali do manancial e tratar. Então, a nossa estação de tratamento ela tem que ser projetada para essa capacidade nominal, tá? Para essa capacidade aqui. Então, é a demanda que vai ser atendida. Aí, a gente tem que ter também consciência, né, da definição das etapas de construção. Então, o projeto executivo ele tem que ser muito bem estabelecido para que nenhum equipamento se perca ali no ato da construção, a localização e a definição da área necessária para a sua implantação. Então, a questão da localização e da definição da área, né, que será necessária para a implantação, para a gente saber a área necessária, a gente precisa saber a capacidade nominal. E aí a gente precisa ver qual é o porte depende do porte da ETA, né?
para a gente definir a área necessária. Quanto mais vazão eu tenho que tratar, maior vai ser as minhas unidades internas ali dentro dela. Então, mais área eu vou precisar para tratar essa minha água. E outra coisa muito importante também é a localização, tá? A localização da estação de tratamento, ela tem que ser estratégica. Por que ela tem que ser estratégica? Porque a gente tem que ter uma localização, deixa eu colocar aqui, estratégica. A gente tem que ter uma localização que tenha altura favorável, né? Então, normalmente a gente vai pegar o ponto mais alto ali, né? Tem que ser um ponto mais alto. Só que, além de a gente ter a altura favorável, a gente tem que ter também um mínimo de controle de acesso. E controle de acesso populacional. Como assim? A nossa ETA, normalmente ela tem que estar no ponto mais alto, tá? Ponto mais alto possível, porque o escoamento acontece todo por gravidade. Então, quanto mais alto eu tiver ali, melhor, porque dali eu já tiro para o reservatório, do reservatório eu já distribuo para o meu município. Então, e ela tem que estar num canto que seja razoavelmente escondido, para que a população como um todo não tenha acesso facilitado à ETA. Afinal, ali a gente tem a água sendo tratada, né, para abastecimento de toda a população. E pode ser que aconteça, alguém queira agir de má fé e acabe ali burlando o sistema de alguma forma. Em contrapartida, a gente não pode ter uma ETA intocada demais. Ela não pode ser acessível demais e ela não pode ser intocada demais. Por quê? Porque eu tenho funcionários que vão ter que ir lá diariamente. Né? Todo dia a gente vai ter o controle e a operação dessa estação e a gente vai ter funcionários trabalhando ali. Então, é muito importante que ela tenha também um acesso razoável, né? Então, a gente tem que procurar mesmo essa localização bem estratégica para poder, a partir dali, definir, né, naquele ponto, definir a área necessária para a sua implantação. Depois disso, depois a gente escolhe o local, aí a gente tem que fazer o levantamento plano altimétrico e cadastral dessa área de implantação. Né? Isso aqui é o nosso estudo topográfico, que é para saber como o terreno se comporta, para a gente ver como é que a gente vai locar as nossas unidades ali. Depois que a gente fizer o levantamento topográfico, aí vamos para a execução das sondagens, né, e reconhecimento do subsolo da área de implantação. É super importante que a gente faça as sondagens, tá? A sondagem de solo, ela é indispensável. E não é só para uma obra de estação de tratamento de água, é indispensável para qualquer tipo de obra, porque a gente não tem como conhecer o solo se a gente não fizer um estudo dele. E o solo, ele pode apresentar a qualquer momento, né, ele pode ser composto de tal forma que a qualquer momento ele aconteça ali nele uma mudança na sua configuração e causa ali certa instabilidade, né, que gere certa instabilidade, ele pode acabar cedendo ali em alguns pontos. Então, é super necessário que a gente faça esse estudo, né, para poder conhecer minimamente ali o solo que a gente vai colocar a nossa estação em cima. Não pode ter erro. Aqui é um sistema que vai acontecer todo por gravidade e é tudo milimetricamente calculado para funcionar. Então, se for construído errado, se for projetado errado, então não vai dar certo. A gente tem que trabalhar com todas as hipóteses necessárias aí para que funcione tudo certinho. A gente tem que conhecer também, né, o manancial abastecedor e as características da água, certo? É muito importante a gente saber qual é o rio que a gente vai estudar e também quais são as características da água. Isso aqui a gente vai conseguir com o estudo da bacia hidrográfica. Tá? Um estudo aprofundado daquela bacia. A gente tem aqui a bacia do nosso corpo d'água. Aqui é a nossa foz, né? Que é onde a gente vai captar. E aí esse rio ele recebe aqui alimentações aí de diversos trechos da bacia. Né? Nem toda foz aqui é o nosso exutório, que é onde a gente vai captar a nossa água, mas porque a gente está estudando só a montante, tá? Exutório. O nosso rio ele vai continuar aqui, ó, seguindo o seu caminho, né? Só que aqui, para a gente, nosso exutório é bem aqui.
Então, a gente precisa fazer todo o estudo dessa bacia aqui, questão de uso do solo, principalmente, né? O grau de erosão aqui do solo, conservação da vegetação na bacia hidrográfica do rio, a questão dos reservatórios, né? Dos grandes reservatórios e barragens que possam existir aqui antes dele, tipo Bonabuiú, o Rio Bonabuiú, barragens, que abastecer Morada Nova, ele lá, a captação é feita no rio mesmo, né? Só que antes, o Morada Nova fica jus antes do açude de Bonabuiú. Quando o açude secou, o rio cessou, né? Porque não tinha mais essa questão da barragem antes. E aí não tinha mais como captar. Então a gente tem que saber, vai que existe aqui uma grande barragem, né? Bem aqui, ó. A gente faça aqui essa grande barragem. Então, tem que fazer, tem que saber o comportamento, como é que esse reservatório aqui está se comportando, né? E qual o nível que ele está se mantendo. Aí também a gente não pode deixar de estudar, né, as ações antrópicas sobre a bacia e assim sucessivamente. Então, tudo isso aí vai influenciar na quantidade e na qualidade da água, tá? As características da água aqui, elas tanto são qualitativas quanto elas são quantitativas, tá? É um estudo quali-quant aqui do nosso manancial. Aí a gente tem que conhecer também quais são os sistemas, né, de captação e adução, desde o manancial até a ETA. Então, está bem claro, a gente tem que saber qual é o tipo, a captação, ela é subterrânea ou ela é superficial? E como é a adução? Quais são as características hidráulicas disso aqui, né? Dessa adutora. A gente tem que saber se vai precisar de bomba ou não. Tudo isso aqui a gente tem que fazer um estudo prévio, né? Na verdade, já tem que ser conhecido. Isso aqui, quando chega para o projeto de estação, isso aqui já tem que estar bem definido. Como é o sistema também de adução da água tratada? Mesma coisa, né? As características também hidráulicas disso aqui. Características hidráulicas desse sistema aqui. As cotas impostas, né, pelo sistema de abastecimento de água. Essas cotas impostas pelo sistema de abastecimento de água, ela é a cota mínima do reservatório de distribuição. Na verdade, elas são as cotas mínimas e máximas para o reservatório de distribuição considerando as cargas de pressão na rede, tá? A nossa rede de distribuição, ela tem que obedecer a cargas mínimas e máximas de pressão. A mínima pressão que a nossa rede tem que ter, lá na rede de distribuição, é 10 metros de coluna d'água. E a máxima é 40, certo? Então, a gente tem que trabalhar nessa zona aí de segurança, entre 10 e 40. Então, nossas cotas não podem ultrapassar, não podem, né, contribuir para que essas cargas de pressões não sejam obedecidas dentro da própria rede de abastecimento. E os corpos receptores também, né, para a descarga da ETA. Que essa descarga da ETA aqui, ela basicamente, ela contém, né, o lodo do decantador, mas os resíduos de retrolavagem dos filtros. Isso aqui, né, resíduo de retrolavagem e limpeza do decantador, é aquela água, é aquela vazãozinha de consumo dentro da estação de tratamento que a gente utiliza quando está calculando a vazão de produção. Né? Essa água que vai ser consumida aqui dentro,
ela tem que ser levada em consideração porque ela é usada depois de tratado, né? Você limpa o decantador e você lava ele depois, né? Você coleta o lodo e lava ele depois. E também a questão dos filtros. A limpeza do decantador, ela demora mais. A limpeza dos filtros, aí depende da qualidade da água. Vou dar um exemplo que eu sei como é, né? Quando a gente lá em Morada Nova utilizava o Banabuiú como abastecimento, né? Antes do açude vir a colapso e tal, eram feitos ali uma lavagem por dia de filtro, né? Ou às vezes até dava para lavar o filtro dia sim, dia não. Na hora que mudou a água para o Castanhão, e foi numa época que o açude de Castanhão ele já estava bastante eutrofizado, já tinha muita alga dentro dele, essas águas elas vinham direto para dentro da estação de tratamento, né? Porque a água lá passava pelo canal, ela era captada diretamente do canal e jogada dentro da estação. Não tinha nenhum tipo de pré-tratamento, não tinha gradeamento, nem fino, nem gradeamento mais grosso. Né? Então, ela vinha do jeito que era captada diretamente do canal, ela era jogada dentro da coagulação. E aí, tinha muita água, era uma água com muita matéria orgânica. Né? Então, chegou-se a precisar lavar filtros lá 2 a 3 vezes por dia para poder continuar o tratamento de tanta água que tinha. Então, imagina aí o consumo de água que estava sendo feito, né, por conta aí da qualidade ruim dessa água. Né? Então, a gente tem que saber bem direitinho como é que a gente vai trabalhar, porque numa situação como essa, onde a gente muda a captação, onde o manancial ele muda efetivamente de qualidade, né, da água, a gente precisa saber bem se virar, né? A gente precisa ter alternativas ali para poder garantir que o abastecimento ele vai continuar acontecendo sem falhas, tá? Na vazão aí que vai ser distribuída para a população, né? Que conta com isso. Então, quanto às atividades necessárias, né, para a gente fazer esse projeto da estação de tratamento. Quais são essas atividades aí compreendidas para essa elaboração? A definição dos processos de tratamento, né? Aqui a gente vai trabalhar com a ETA convencional. Então, na ETA convencional, a gente vai ter coagulação, depois floculação, decantação, filtração e desinfecção. Tá? Isso aqui é uma ETA convencional que a gente vai ver aqui. A disposição e o dimensionamento das unidades dos processos de tratamento e dos sistemas de conexão entre elas. Tá? As unidades são essas: o coagulador, o floculador, o decantador, o filtro, eu ia dizer o filtrador, né? O filtro e o desinfectador, né? E a tubulação de desinfecção, que a gente só faz jogar ali dentro. Então, assim, a gente precisa saber onde é que vai ficar cada uma e como é que elas vão ser dispostas. A gente precisa de um projeto mesmo bonitinho, né? De um desenho, para nos dispor aí como é que vai estar. E o dimensionamento a gente vai ver aqui como é que está, como é que faz. A disposição e o dimensionamento dos sistemas de armazenamento, preparo e dosagem de produtos químicos. Isso aqui é o que a gente chama de casa de química. A casa de química ela é um elemento obrigatório dentro de uma estação de tratamento de água e lá a gente faz todo o armazenamento, preparo e dosagem dos produtos, assim como ela também é um mini laboratório. Né? Lá a gente faz as análises da água, que são exigidas por norma, tá? Que a legislação brasileira ela exige testes aí para várias coisas, né? Turbidez, coliformes totais, cloro residual no tratamento da água. São os dados que são divulgados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Né? A gente tem aí séries históricas, inclusive, dos municípios, com esses dados. E a gente tem também outras análises, né? Microbiológicas, organoléticas, etc., dependendo aí do exigido na norma, dependendo do tipo da água que a gente está tratando. Então, isso tudo é feito dentro da casa de química lá na própria estação de tratamento. Nem toda ETA tem um laboratório super equipado para fazer essas análises. Então, às vezes, eles só coletam a água e mandam para ser feita em algum laboratório, né, que seja ali vinculado com a prefeitura, licitado e tal, e aí dá certo. Né? Aí a gente tem que ter também a elaboração dos projetos de arquitetura, urbanização e paisagismo, né, de dentro e do entorno
da estação de tratamento, os projetos de fundação e superestrutura, que é super importante, né? Para isso a gente precisa conhecer o solo e precisa garantir que a nossa estação ela não vai desmoronar. Imagina que tu tem ali uma grande área, cheiona mesmo assim, né? Que tem água dentro. Então, assim, é uma super piscina muito pesada, né? Então, a gente tem que ter um bom projeto de fundações de superestruturas. Elaboração dos projetos de instalações elétricas, hidráulico-sanitárias, drenagem pluvial, drenagem, esgotamento geral da ETA, tá? Com indicação da disposição final e também projetos complementares. Então, a gente precisa ter todo um projeto, tá? Porque a gente tem instalação elétrica, que a gente lida com o motor o tempo todo, né? Tem energia lá sendo utilizada, então tem que ter projeto de instalação elétrica, das hidráulicos sanitárias, tá? Projeto de drenagem, que a gente não pode ter água da chuva acumulando ali dentro. Esgotamento geral, né? Sempre tem que ter banheiro, essas coisas também tem que ter o nosso projetinho. E também da questão do despejo, tanto do esgoto doméstico, né? Quanto dos resíduos, né? Do lodo e das águas de retrolavagem de fios. Então, tem que dizer qual é a disposição final e também os projetos complementares. Elaboração das especificações dos materiais e equipamentos relacionados aos processos, né? E as suas instalações complementares, bem como dos materiais e equipamentos dos laboratórios e de segurança, né? Que são os nossos EPIs aqui, todo mundo tem que usar. Então, o operador da estação de tratamento, ele tem que estar de capacete, ele tem que estar de bota, né? Ele tem que estar de luva. Mas o que a gente vê por aí? Os cabos lá de short, chinelo havaiano, ligando e desligando bomba aí à torta e à direita, em ar de morrer de um choque, né? Então, não pode, tem que ter o mínimo de consciência. Elaboração do memorial descritivo e justificativo, lista de materiais e equipamentos, elaboração do orçamento e a elaboração do manual de operação também de manutenção. Então, o projeto de uma ETA é tudo isso aqui, ó. Não é só pensar no tratamento e dimensionar as estruturas, não. As unidades tratantes, não. Tem tudo isso aqui. Tá? A gente tem que pensar desde a casa de química, o paisagismo da ETA, as instalações, né? A questão dos equipamentos de segurança, juntamente com o memorial descritivo, a lista dos materiais, o orçamento que tem que ser feito para poder aquela ETA, o orçamento necessário para aquela ETA ser construída, e também, né, o manual aí de operação e manutenção da nossa ETA. São muitas coisas, né, para a gente fazer. Então, tudo isso aqui, todas essas atividades, elas são exigidas na norma, tá? Que é a 12.216, e a norma também nos dá algumas condições gerais, tá? De acordo aí com esse nosso guia. Que condições gerais são essas para poder a gente começar a fazer o dimensionamento da nossa estação de tratamento de água? A definição do tempo de funcionamento e da capacidade da ETA, né? Essa capacidade ela é determinada em função do tempo de funcionamento e com base em estudo técnico econômico, conforme a NBR 12.211, tá? A NBR 12.211 é a que nos dá, né, os estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, procedimento. Então, procedimento. Meu Deus, procedimento dos estudos de concepção de sistemas de abastecimento de água que sejam públicos. Então, a gente tem que fazer aí, né, estudo da concepção de sistemas públicos de abastecimento de água, procedimento. É com ela aí que a gente vai fazer, né, a definição do tempo de funcionamento e esse estudo técnico econômico aí
para a gente poder definir a capacidade da ETA. Porque vocês lembram lá que a vazão de produção, ela é calculada em função do tempo de funcionamento. Né? Então, a gente primeiro tem que saber o tempo para depois saber a vazão de produção. A definição da área necessária para a implantação da ETA, aí já depende de algumas outras coisinhas. A gente precisa saber a localização, o terreno, né? Qual é o terreno, como é o terreno, o acesso, e aí ele é muito intocado, ele é pouco intocado, como é? Tem que saber como é o acesso direitinho, a área mínima que a gente vai precisar, né? E o projeto mesmo, que é a disposição das tubulações, a topografia natural do terreno, as descargas de fundo, né? Qual é o nível do lençol freático ali e também o recebimento de produtos químicos. Então, é bem assim complexo, né, para a gente conhecer, para a gente começar, perdão, a fazer esse tratamento, né, fazer o dimensionamento de uma estação de tratamento de água. Então, quais são os processos de tratamento que a gente vai precisar saber? Então, o levantamento sanitário da bacia, né, ele deve ser elaborado conforme a mesma NBR 12.211, que é exatamente essa para a concepção de sistemas de abastecimento de água, tá? Sistemas públicos de abastecimento de água. O tratamento mínimo necessário, né? A cada tipo de água, ele é dado no item 5.3.3 da nossa NBR 12.216, né, de 92. Então, esse subitem, né, o 5.3.3, ele nos diz quais são os tipos de água natural para abastecimento público. E vamos ver quais são eles aqui, ó. A gente tem água tipo A, que são águas tanto subterrâneas como superficiais, provenientes de bacias sanitariamente protegidas, com características básicas definidas na tabela seguinte, né, que eu vou mostrar, e as demais satisfazendo aos padrões de potabilidade. Água tipo B também são águas subterrâneas ou superficiais, mas são provenientes de bacias não protegidas, com características básicas definidas na tabela também, e que possam se enquadrar nos padrões de potabilidade mediante processo de tratamento que não exija coagulação. Então, o tipo A é o melhor tipo de água que a gente tem. A água, ela já é potável, tá? Eu sem precisar fazer nada, ou se eu precisar só filtrar, ou se eu precisar só colocar ali um clorinho, ela já é potável, ela já se enquadra nessa potabilidade. No caso da tipo B, eu vou precisar tratar essa água, mas para eu classificar como tipo B, para ela se enquadrar nos padrões de potabilidade, eu posso fazer qualquer tratamento que não exija coagulação. O tipo C são as águas superficiais, né, provenientes de bacias também não protegidas, com características básicas definidas a seguir e que exigem coagulação para entrar nos padrões de potabilidade. Então, a água do tipo C é aquela que a água já vem com muito sólido dissolvido, então não adianta, vou ter que coagular ali, né? Vou ter que colocar um coagulante, um agente químico, e aí eu vou precisar de toda a estrutura da floculação e da decantação. E o tipo D são águas superficiais, provenientes de bacias não protegidas também, sujeitas a fontes de poluição, e que exijam processos especiais de tratamento para se enquadrar nos padrões de potabilidade. Então, os tipos C e D só podem ser águas do tipo superficiais. Água subterrânea, ela ou é tipo A ou é tipo B, tá? Normalmente, a água subterrânea ela só precisa receber cloro, né? A gente só faz clorificar, né? Ela não precisa de outro tratamento. Quando ela já não é potável, ela só precisa receber cloro, porque já é uma água de melhor qualidade. Aí as águas superficiais, não, elas podem ser do tipo A, B, C ou D. Mas que tabela é essa, né? Essa aqui, ó. Classificação das águas naturais para o abastecimento público. Então, o que é que a gente tem? Os 4 tipos, lembrando que A e B são as águas subterrâneas e as outras aqui, né? Todas as 4 podem ser superficiais. Então, para ser tipo A, a DBO de 5 dias, a média tem que ser até 1,5, né? A máxima em qualquer amostra de 1 a 3.
Coliformes, média mensal ali de 50 a 100 e o máximo maior do que 100 em menos de 5% das amostras. pH de 5 a 9, menos de 50 cloretos, né? E fluoretos, menos de 1,5. Isso para ser tipo A. Para ser tipo B, DBO entre 1,5 e 2,5, o valor médio, o valor máximo entre 3 e 4. A média mensal dos coliformes, de 100 a 5 mil, né? E o máximo pode ser maior do que 5 mil, mas em menos de 20% das amostras. pH também entre 5 a 9, cloretos de 50 a 250 e fluoretos, né, de 1,5 a 3. Tipo C, a DBO aqui já vai de 2,5 a 4, né? Aí a máxima de 4 a 6, coliformes de 5 mil a 20 mil, ou maior do que 20 mil em menos de 5% das amostras, no máximo. pH também de 5 a 9, cloretos de 250 a 600 e mais de 3, né? Maior que 3 aqui para fluoretos. E tipo D, que é o pior tipo que a gente tem, a DBO aí, né? Que é a demanda bioquímica de oxigênio, a média maior do que 4, a máxima maior do que 6, coliformes aí em qualquer mês maior do que 20 mil, não tem valor máximo, né? Então, pode deixar aí rolar. pH entre 10,8 a 10,3, então a gente tem uma abrangência muito maior, né? De acidez e de alcalinidade dessa água. Fluoretos aí maiores que 600 e fluoretos também sem limites. Então, esses aqui são os tipos de água que a gente tem. Então, o que é que a gente faz? A gente vai lá na nossa captação provável, coleta uma amostra, manda para o laboratório fazer análise de DBO, de coliforme, de pH, né, de cloreto e de fluoreto. E aí a gente vai ver qual é o tipo da água que se encaixa de acordo com a nossa norma de projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público, tá? Então, é aqui que a gente vai definir o nosso processo de tratamento. E aí, dependendo de como seja o tipo das águas, a gente vai lá, né, e vai observar o que é que a norma exige para cada tipo de água a ser tratada. Então, a disposição das unidades de tratamento, né, e dos sistemas de conexões. Como é que a gente vai dispor essas unidades? Elas devem ser dispostas de modo a permitir o escoamento por gravidade, desde a chegada da água bruta até a saída de água tratada. Então, todo o sistema tem que acontecer por gravidade. O dimensionamento hidráulico, né, deve considerar as vazões mínimas e máximas, levando em conta a divisão em etapas e a possibilidade de sobrecargas. Né? A gente tem sempre que pensar adiante. As demais informações, aqui é o mais importante, as demais informações a respeito dessa disposição aí das unidades de tratamento e dos sistemas de conexões estão no item 5.4 da NBR 12.216, tá? Essa norma é bem pequenininha, eu posso até mostrar para vocês ela depois, né, assim que acabar. Ela é uma norma bem pequena que tem tudo muito bem colocado, é diferente da 6118, né, que a gente tem ali milhões de páginas. Ela é uma norma de 12 páginas, se não me engano, bem sucinta, e que a gente consegue fazer nosso projeto bem tranquilo mesmo, só seguindo a norma. Então, quais são os equipamentos necessários para o pré-tratamento, tá? O pré-tratamento é aquele que acontece antes da coagulação. São tratamentos químicos, né, que retiram ali unidades maiores, né, sólidos maiores que estejam dissolvidos ali pela nossa água captada. Então, as grades, elas se destinam a reter os materiais grosseiros, né? Elas se destinam a reter os materiais grosseiros que estejam ali existentes nas águas superficiais. Então, são utilizadas na estação de tratamento quando circunstâncias especiais não permitem, né, a sua localização lá na captação. Normalmente, as grades elas ficam na captação, mas pode ser que não seja possível, então a gente coloca isso aí na própria estação de tratamento. Então, esse projeto ele tem que ser feito de acordo com a NBR 12.213, que é exatamente o projeto de captação de água
de superfície para abastecimento público, certo? Que aí ela diz para a gente bem direitinho como é que tem que ser. E aí essa norma de captação, ela fala das definições, né, desenvolvimento do projeto, fala bem direitinho o que é captação, o que é barragem de nível, tomada d'água, a grade, a tela, né, o desarenador, fala do transporte intenso também, né, das condições gerais para a escolha do local para a implantação da captação e também faz lá o arranjo preliminar, né, com definição dos órgãos constituintes ali da captação. Fala de segurança, né, aí tem lá todo o dimensionamento de grades e telas, do desarenador também, que é próximo aqui, e das unidades de micropeneiramento. Então, as unidades de micropeneiramento se destinam a reter sólidos finos e não coloidais em suspensão. Os coloidais a gente só vai conseguir, né, tirar lá na sedimentação. E os aeradores, né, que se destinam a introduzir ar na água para remoção de compostos voláteis e oxidáveis e também gases indesejáveis. Os detalhes do aerador estão no item 5.7 da norma 12.216, que é a norma de água, né, para abastecimento público. É o projeto da estação de tratamento. Então, tudo isso aqui, só colocar aqui. Norma de captação aqui superficial. Certo? Então, vamos aqui agora começar a ver mesmo como é que vai acontecer o nosso tratamento da estação. Isso aqui é o pré-tratamento, né? Pode ser que esteja na captação, pode ser que esteja aqui na entrada da ETA. Agora eu vou começar pelo tratamento da nossa ETA convencional. A ETA convencional, ela começa pela coagulação. A primeira coisa que a gente faz é a coagulação, que é isso, é a gente jogar um agente coagulante químico dentro da nossa água para que ele esteja, né, para que ele se dissolva e comece a formar ali os flocos. Então, essa coagulação ela é feita através da mistura rápida, né, que é uma operação para a gente dispersar produtos químicos na água a ser tratada, em particular no processo de coagulação, para o qual são destinadas as disposições seguintes, né? Os detalhes no item 5.8 da norma 12.216 de 92. Ah, por que você está dizendo isso? Não está mostrando aqui os detalhes. Porque é tão autoexplicativo que era melhor abrir a norma aqui e sair lendo. Então, eu estou dizendo onde é que vocês encontram o detalhe. Que é só ir lá na norma, procurar e vocês vão ver como é que é feita a mistura rápida, né? Então, assim, não tem muito segredo, não. Ela tem que ocorrer em alto grau de agitação, né, por conta que o reagente ele precisa se misturar bastante na água no menor tempo possível. E um dos métodos mais eficazes para isso é o nosso famigerado ressalto hidráulico, tá? Ressalto hidráulico é um fenômeno que ocorre na transição de um escoamento torrencial para um escoamento fluvial, como uma mudança brusca no nível da água, né? Uma grande queda da água, a gente tem ali um escoamento torrencial e depois ele vem tem uma grande perda de energia, né? E aí ele passa para o escoamento fluvial. Está aqui, a gente tem aqui a queda da água, aí acontece aqui o ressalto, né? E a água sai aqui em regime fluvial. Ela vem aqui, aí acontece isso. E aí ela sai aqui no escoamento fluvial. E aí é nesse fenômeno aqui, nessa hora aqui, que a gente vai aproveitar e jogar o coagulante, que aí você vai ficar misturando bastante para que a gente tenha essa dissolução aí, né, do sulfato de alumínio dentro da nossa água. Então, um dispositivo muito usado na estação de tratamento de água para provocar um ressalto hidráulico é o que nós chamamos de calha Partial, tá? A calha Partial, ela é como se ela funciona como um estreitamento, tá? De
de uma seção. Isso aqui é a vista em planta. E aqui é a vista em corte. Tá certo? Essa aqui é a planta baixa. Aqui a gente tem um canal de montante. Eu tenho aqui o meu estreitamento, passa por um elemento que a gente conhece como garganta, e depois sai aqui a jusante. A calha baixa é isso aqui. Tá? É esse trecho aqui, ó, que vai do ponto zero até esse ponto aqui. Em corte, o que é que acontece, né? A gente tem um canal no nível da água e aí faz um rebaixamento desse nível, provocando uma queda d'água. Essa queda d'água vai fazer com que o nosso escoamento saia do regime torrencial e passe para o regime fluvial. E aí, bem aqui, ó, tá acontecendo um ressalto hidráulico. É nesse ponto aqui onde a gente vai fazer a nossa mistura de água mais coagulante, né, que é o nosso aí, sulfato de alumínio. Então, na calha, o gradiente de velocidade, né, recomendado deve estar entre 600 segundos a menos 1 e 2.000 segundos a menos 1. A velocidade da água deve ser maior do que 2 metros por segundo e o tempo de dispersão do reagente deve ser de aproximadamente 1 segundo. A largura da calha, né, por sua vez, que é o nosso C aqui, ela deve ser, perdão, a largura da calha aqui, o W, né, ela deve ser escolhida em função da vazão de água que passa por ela. Então, primeiro, a gente determina o intervalo que se encontra a vazão da água captada, e a partir daí a gente escolhe o valor da largura, né, da garganta da calha, imediatamente abaixo desse intervalo. E aí existem tabelas para isso, né? Aqui, ó, são algumas tabelas que são os coeficientes de vazão de água em função da largura da garganta, né? Aqui está a largura dela em milímetros, ó. As vazões máxima e mínima, que vai suportar ali em litros por segundo, e aqui a gente tem os coeficientes, K e N. E aqui são as dimensões padronizadas de uma calha partial em função de W, certo? Tudo depende da largura da garganta. É o primeiro elemento que a gente dimensiona, que a gente escolhe, né, que depende da vazão, é a garganta, e aí com a garganta a gente traz para cá e acha todos esses parâmetros aqui. E esses parâmetros, A, B, C, D, E, F, G, K e N, né? Eles servem para quê, pelo amor de Deus? A gente tem um roteiro de dimensionamento para cada parte. Então, primeira coisa, a gente calcula a altura da água na seção de medição, né, que é o nosso H0, ó, bem aqui, ó, que é a altura da água antes do ressalto, tá? Antes da queda d'água. Antes da queda. E aí ela é H0 é K vezes Q elevado a N. E K e N são coeficientes, o que é a vazão. Depois a gente vai medir a largura da calha na seção de medição, né? Que é o nosso D'. Então, a largura da calha na seção de medição aqui não tá, né? Aqui ele tá aparecendo bem aqui, ó. Seria essa largurinha aqui. Medidor da altura, né? Que é essa largura aqui, ó. D', tá? Aqui tá o D, que é a largura do canal, e aqui é na largura da seção de medição, né? Que é o mesmo do H0. É em função do diâmetro e da largura da garganta. Depois, a velocidade na seção de medição, que é o V0. Q sobre D' vezes H0. Depois, a vazão específica na garganta da calha, né, que é a vazão por unidade de comprimento, né, que é aquela nossa vazão de distribuição em marcha, a gente também faz essa vazãozinha específica aqui. Aí a carga hidráulica disponível, né, que é a nossa energia aqui, oriunda lá para um ressalto hidráulico. O ângulo, que é o nosso ângulo θ, que é o ângulo da calha, aqui, tá, ó. O ângulo aqui da calha partial também não está colocado. O ângulo θ aqui. E aí, cosseno de θ é dado por G vezes o Qzinho, né? Dividido por 2/3 de G é 0 elevado a 1,5. Tudo isso aqui vem sendo calculado. Eu estou só aplicando aqui mesmo equações da hidráulica,
equações da hidráulica adaptadas, né, para os coeficientes lá das larguras e das dimensões padronizadas, que essas calhas a gente compra elas prontas, tá? Elas são padronizadas. Aí a velocidade antes do ressalto, que é o V1, e a altura da água antes do ressalto, que é o H1. Tem aqui o H1, não, só tem o H2. Está aqui o H1, que é a altura antes do ressalto, e a velocidade aqui, V1, antes do ressalto também. Né? O H2 aqui já é para começar o ressalto hidráulico. Aí a gente calcula o número de Froude, né, que é calculado antes. A altura do ressalto é o H2, aqui, que é a altura na seção iminente do ressalto começar, ó, bem aqui bonitinho. A velocidade do ressalto, né, que é para caracterizá-lo, a altura na seção de saída, que é o H3, ó, seção de saída está bem aqui. Isso aqui já é escoamento fluvial, tá bom? A perda de carga no ressalto, né, que a gente tinha a carga depois e a antes, né, H1 e H2. O tempo de mistura, que a gente precisa ter, e o gradiente de velocidade, né, que a gente vai precisar. Então, é função do peso específico da água, da viscosidade dinâmica da água também, tá? Aqui é o peso específico e aqui viscosidade dinâmica da nossa aguítia. E aí a gente consegue, né, calcular o nosso gradiente de velocidade aqui na calha baixa. Depois que a água passa daqui, né, que ela coagulou, então, tipo, a minha água entrou, vou colocar uma calha baixa para misturar, e aí, bem aqui, é onde a gente faz a mistura, onde eu jogo o meu coagulante, tá? Bonitinho. E aí, eu jogo, tem a minha garganta, né, o coagulante, que é onde vai acontecer ali para misturar no meu ressalto. Depois disso, aí a água sai da calha baixa e ela segue para o floculador, tá? Então, vamos lá. Os floculadores, só relembrando, eles são unidades utilizadas aí para promover, né, a agregação de partículas formadas na mistura rápida. O período de detenção no tanque de floculação e os gradientes de velocidade que vão ser aplicados, eles são determinados através de ensaios que são realizados com água a ser tratada. As exigências desses ensaios estão no item 5.9 da NBR 12.216. A agitação da água, ela pode ser promovida por meios mecânicos ou hidráulicos, né? Então, mecânica é quando a gente tem um agitador de pás e o hidráulico quando a gente tem as chincanas, né? Aqui é através de pás e aqui é através de chincanas. É necessário que o gradiente de velocidade seja respeitado, né? Então, normalmente ele fica entre 10 segundo a menos 1 e 70 segundo a menos 1. E para o cálculo das dimensões e quantidades de floculadores, são necessários, né, levar em consideração a vazão, assim também como na etapa anterior. Então, a gente vai precisar saber qual é a vazão que a gente vai tratar para poder calcular a quantidade de floculadores que vão ser necessários. Então, eu vou aqui dimensionar com vocês os dois tipos, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz o dimensionamento dos dois tipos de floculador, tá? O primeiro é o de um agitador mecânico, que é aquele que é um motor girando com o pá. Se é um motor girando, então a gente precisa saber qual é a potência desse bicho. Né? Então, a potência em watts, tá? Fornecida a água por agitadores, ela é determinada pela seguinte expressão. Potência KT vezes ρ vezes N ao cubo vezes D à quinta. Meu Deus, o que é isso? D é o diâmetro do rotor, N é a rotação do rotor, né, em rotação por segundo. KT é um coeficiente que ele depende do tipo de rotor e o ρ é a massa específica da água. O gradiente de velocidade, por sua vez, né, ele vai ser determinado pela seguinte expressão. É a potência dividida pela viscosidade dinâmica da água vezes o volume ali que vai ser tratado, tá certo? Então, a gente precisa descobrir quem é o nosso KT. Lembrando que o diâmetro do rotor,
e a rotação do rotor, eles são dados fornecidos pelo fabricante, tá certo? A gente pega lá o catálogo e aí vê como é o tipo de rotor, o diâmetro dele, a rotação dele, e aí vai dimensionar e calcular a nossa potência. Tendo a potência, a gente consegue, então, calcular o nosso gradiente de velocidade em metros por segundo. Então, ó, o tipo de rotor, ele é retirado dessa tabelinha aqui, ó. Quando for uma hélice propulsora, né, marítima aqui de 3 hélices, o valor de KT é 0,87. Turbina com 6 palhetas retas, 5,75. Turbina com 6 palhetas curvas, 4,8. Turbina com 4 palhetas inclinadas a 45 graus, 1,27. Turbina com 4 palhetas inclinadas a 32, de 1 a 1,2. E a turbina com 6 palhetas inclinadas a 45 graus, 1,63. Então, quanto menor for o KT, menor vai ser a potência necessária, né? Menor vai ser a potência fornecida à água, tá certo? Então, o maior fornecedor aqui é uma turbina aí de 6 palhetas retas. Ela vai fornecer uma potência maior ali a nossa água que vai ser tratada. Então, o agitador mecânico é bem fácil, né? A gente só precisa saber a potência e o gradiente de velocidade que ele vai fornecer ali, lembrando que ele tem que ficar, né? Ele tem que ser respeitado aqui esse limite entre 10 segundo a menos 1 e 70 segundo a menos 1. Para a gente dimensionar o floculador hidráulico, a gente também tem um roteirinho, porque aí o floculador hidráulico, ele é uma construção, né? Que vai ficar ali feito e a gente não tem como estar desligando e ligando. Então, tem que ser muito bem dimensionado. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o volume de um floculador. O volume de um floculador vai ser o produto entre a vazão para cada floculador e o tempo de detenção deles em minutos, certo? Depois a gente calcula a área superficial do floculador, que ela é o volume do floculador dividido pela profundidade. A largura do floculador, que é o nosso BF, vai ser a área superficial dividido pelo comprimento do floculador. E o comprimento do floculador, ele depende da largura do decantador. Aí a gente vai medir o número de espaçamentos entre as chincanas, né, em cada câmarazinha. Então, tá ali o N, vai ser 0,045, A, que é a largura do canal, o θc, né, que a gente já viu, ou que é o tempo de detenção por canal. Aqui, ó, o L, o G e o Q ao quadrado, a gente já viu tudo isso, tá? Depois, o espaçamento entre as chincanas, né, que o espaçamento vai ser L sobre o número de chincanas, a velocidade da água nos trechos retos e a velocidade da água nos trechos curvos. Lembrando que esse floculador aqui, ele é assim, ó. Então, a água, ela entra aqui e ela faz isso. Então, a gente tem a velocidade nos trechos retos e a velocidade nos trechos curvos, tá? Tem que calcular aí essas duas velocidades. Aí a extensão dos canais, né, que são esses canaizinhos aqui, a extensão deles. As chincanas são as paredes, então o espaçamento aqui é essa distância entre uma e outra. O raio hidráulico, né, para a gente calcular a perda de carga unitária, e aí a gente considera o C aqui 0,013, na verdade é C, né, mas é a rugosidade, tá bom? A perda de carga distribuída aqui, que é J, né, perda de carga unitária, vezes o LT, que é o comprimento aqui do floculador, vezes o tempo. Perdão, vezes a extensão do canal, vezes o tempo, vezes a extensão do canal. A perda de carga localizada, né, que aí vai acontecer lá nos trechos curvos, e aqui uma fórmula alternativa para o gradiente de velocidade, tá certo? Que é em função da perda de carga total, né, que é a distribuída mais localizada, a viscosidade dinâmica da água também, e o θc, né, que é o nosso tempo de detenção por canal. E assim a gente consegue calcular nosso gradiente de velocidade e descobrir aí como é que a gente vai fazer, né, os nossos floculadores.
Saiu do floculador, vai para o decantador. Então, quanto aos decantadores, né? O número de decantadores depende de fatores operacionais e econômicos, de acordo com o item 5.10.2 da NBR 12.216. Então, é o número de decantador que define tanto a largura do floculador, tanto o comprimento do floculador, quanto o número de filtros também, tá? A velocidade de sedimentação, né, ela é determinada por um ensaio de laboratório e ela deve ser multiplicada aí conforme um fator K, também encontrado no item 5.10.4, né? No 5.10 ele trata de decantador, né, da NBR. Não sendo possível fazer o ensaio de laboratório, a velocidade de sedimentação, são mostradas lá também no item 5.10.4.1. E as demais especificações para decantadores estão lá no item 5.10 da nossa norma. Como é que a gente faz aqui o dimensionamento do decantador convencional? Né? Aí também é bem simples, é bem tranquilo. Aqui só são 4 passos. Ó. Área mínima do decantador, né, que é a vazão por decantador, e dividido pela velocidade de sedimentação. O tempo de detenção hidráulico vai ser o volume do decantador dividido pela vazão. A largura do decantador, ela é a área mínima do decantador dividido pelo comprimento dele. E a taxa de escoamento superficial, ela vai ser a vazão dividido pela largura do decantador vezes o comprimento do decantador. Então, se essa taxinha aqui de escoamento superficial for menor do que a velocidade de sedimentação, né? Então, está ok, o nosso decantador está ok. Por que eu tenho que fazer esse teste? Porque o comprimento do decantador sou eu que digo quanto é que vai ser. Então, eu vou testando valores aqui, tá? A largura é em função do comprimento que eu vou arbitrar. Então, eu que vou dizer qual é o comprimento do meu decantador, né? Que a largura é essa aqui, ó. E aqui é o comprimento, tá? Esse aqui é o B, aqui é o L. E aqui está o meu floculador. Então, os decantadores, eles vão entrar aqui, ó. Por isso que eu digo, o comprimento aqui sou eu que defino, mais a largura do decantador, ela vai definir qual é o comprimento do floculador, né? Eu até falei aqui. Floculador. Aqui, ó, depende, ó, o comprimento do floculador depende da largura do decantador. Tá? O floculador, ele tá aqui. Esse é o comprimento dele. E esse aqui é o comprimento do decantador. Então, como é que eu vou dizer qual é o comprimento? Aí vai depender do terreno disponível, né? Que a gente tiver. E aí, depois daqui vem os filtros. Tá certo? Então, a gente faz o teste aqui. Se a vazão do escoamento superficial for menor do que a velocidade de sedimentação, então, beleza. Nosso decantador está ok. Tá certo? E aí vamos para os filtros, né? Depois da decantação, vence os filtros. Então, a gente tem 2 tipos de filtros: filtros lentos e filtros rápidos. Filtros lentos são unidades destinadas a tratar águas do tipo B, né? Ou águas que, após um pré-tratamento, se enquadrem nesse tipo, tá certo? Devem ser previstos pelo menos 2 filtros funcionando em paralelo. A camada filtrante deve ser constituída de areia com as seguintes características: espessura mínima de 0,9 metros, tamanho efetivo de 0,25 a 0,35 milímetros, coeficiente de uniformidade menor do que 3, e as demais especificações para os filtros lentos se encontram aí no item 5.11 da nossa norma, tá? Os filtros rápidos, eles são unidades destinadas a remover partículas em suspensão, né? Em caso de água a tratar ser submetida a processo de coagulação. Então, quando a gente tem coagulador, a gente vai ter um filtro rápido, tá certo? E aí, que é o que vai se acoplar lá no nosso decantador. Porque sem coagulação, eu não preciso de decantação e nem preciso, sem coagulação, eu não preciso de floculação e nem de decantação. A água, ela entra e passa direto para a filtração.
Então, se ela parte direto para filtração, a gente vai usar o filtro lento. Se não, se tem coagulação, aí a gente vai usar o filtro rápido, tá certo? Então, ó, nesse caso, podem ser de camada filtrante simples ou dupla, tá? De fluxo ascendente ou fluxo descendente, sendo os de fluxo ascendente sempre de camada simples. A nossa taxa de filtração que a gente vai adotar, ela é determinada por meio de um filtro piloto, que vai ser feito um teste, né, com a água que vai ser filtrada, com a camada filtrante igual à dos filtros que vão ser construídos. A gente tem que fazer um protótipo. A vazão da água de lavagem, né, que é da retrolavagem de filtros, ela deve ser previamente ajustada em cada filtro por um elemento diferencial de pressão, né, que pode ser uma válvula, e as demais especificações também se encontram aí no item 5.12, que é o retrato de filtros rápidos, tá? Filtros lentos é no 5.11. Decantação, filtro lento, filtro rápido. Aí aqui vamos, né, para um dimensionamento aqui de um filtro rápido, para a gente ver o que é que acontece. Então, ó, a gente tem a taxa de filtração, que é a vazão, que vai ser filtrada, né, por metro cúbico por dia, dividido pela área total de filtração. Aí a gente vai para o número mínimo de filtros, né, que é 1,2 vezes Q elevado a 0,5, onde essa vazão aqui é dada em MGD. E aí, um MGD é 3.785 metros cúbicos por dia. A área do filtro é a área total, que a gente calculou aqui, dividido pelo número de filtros, né? Então, a gente vai ter a área de um filtro. E a vazão de lavagem, né? É o volume, a velocidade ascensional de lavagem, perdão, vezes a área do filtro. Aí, aqui, a gente tem, ó, que as dimensões do filtro, elas são dadas pela seguinte fórmula. 1 mais x igual a L, né? Onde L é a largura do filtro, acrescida de 1 metro, né? Então, a largura do filtro é x, acrescida de 1 metro, que vai ser usado para o escoamento da água de lavagem do filtro. Então, a gente deixa lá 1 metro reservado para a lavagem de filtro. E x vezes y é igual a A, né? Que são largura e comprimento, respectivamente, e A é a área individual de um filtro. Como eu falei, para cada decantador a gente vai ter um filtro. Então, essas dimensões aqui, elas dependem do decantador, certo? Então, a gente define o decantador e aí, com isso, a gente define o filtro, porque cada decantador vai ter que ter o seu filtro ali correspondente. Então, essa é a filtragem. Então, a gente viu como é que faz coagulante, coagulação, floculação, sedimentação, decantação, perdão, e filtração, né? São esses 4 elementos principais. Aí vamos agora para a casa de química, tá? Que aí já é uma outra coisa, não está mais ali ligado, né, ao sistema da água em si. Então, a casa de química é uma área ou um conjunto de dependências, né, da estação de tratamento que cumprem as funções auxiliares, direta ou indiretamente ligadas ao processo de tratamento, né, necessárias aí à sua perfeita operação, manutenção e controle. O que é que faz parte da casa de química? Depósito de produtos químicos, né, tem que ficar guardado lá, e aí, desde o coagulante, ao cloro, a cal, ao flúor, tudo que for aplicado na água, ou que for utilizado dentro da ETA, fica guardado na casa de química. Locais para o preparo dos produtos químicos, os locais para a instalação dos dosadores de produtos químicos e também para a carga de dosadores a seco, o laboratório de controle operacional, caso haja, né, o centro de controle de operação, os serviços administrativos e os serviços auxiliares também. Demais especificações estão no item 5.15 da NBR 12.216, tá? Então, dentro da casa de química, a gente vai lidar com muitos elementos químicos, né? E o que é que a gente tem a dizer aqui a respeito desses elementos químicos? O sulfato de alumínio, que é o nosso coagulante, ele pode ser fornecido sólido ou em solução. Quando ele for sólido, né, ele pode ser moído ou granulado, ensacado ou a granel, dependendo das condições locais, vai depender do teu fornecedor.
Para as demais especificações da utilização do sulfato de alumínio, está no item 5.17 da norma de projeto de estação de tratamento. Quando eu falo que o sulfato de alumínio é o mais utilizado aqui no Brasil, ele é o mais utilizado aqui no Brasil, porque é ele que tem lá na norma, tá? Então, a gente pode até procurar outros coagulantes, mas o sulfato de alumínio é o mais comum. A cal, né, que é para o processo lá que é aplicado lá na desinfecção, ela é fornecida ensacada também ou a granel. Normalmente, a gente utiliza cal hidratada e, se houver disponibilidade local, pode ser usada a cal virgem, tá certo? Para as demais especificações da utilização da cal, tipo a dosagem necessária, etc., item 5.18 da norma. E o consumo de cloro, né, necessário para a desinfecção da água, ele é estimado em 5 miligramas por litro, com um mínimo de 1 miligrama. Então, quem é que vai decidir se ele vai ser usado 1, 2, 3, 4 ou 5? É o químico, tá certo? Vai depender da água. Vai depender das bactérias que tiverem lá, né? Dos patógenos que passarem ainda pelo filtro. Para mais informações, né, sobre a utilização do cloro, item 5.19. E aí aqui, eu até trouxe um exemplo prático, né, para a gente resolver, mas não vamos fazer isso hoje, tá? Vou deixar para fazer com vocês depois, aqui talvez na próxima aula, que é para a gente dimensionar uma estação de tratamento, né, que recebe uma vazão de 1 metro cúbico por segundo, com todos esses dados, né? Tempo de detenção, gradiente das 3 câmaras em série escalonadas no floculador, a profundidade do floculador, o número de unidades floculadoras, largura do decantador, velocidade de sedimentação, o número de decantadores, que tem que ser o mesmo, né, do floculador, profundidade do decantador, taxa de filtração e tipo de filtro, que é um dupla camada de areia, tá, com antracite. Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui.